seus olhos ainda fechados. Eu temia que isso acontecesse nessa noite. Que talvez eu seja, neste lugar, a pessoa de menos expressão para falar. Mas há algo que precisa ser entregue aqui nessa noite. E eu queria que com seu coração completamente contrito e rendido, você pudesse fazer algo para Ele que você ainda não fez, quem sabe, todos esses anos da sua vida. Por que eu disse que eu temia? Porque eu sei quando Deus quer algo de nós num lugar. E eu sei que nessa noite Ele quer algo de nós neste lugar. Eu sei que nessa noite Deus quer algo de você neste lugar. E tudo aquilo que precisa ser dado para Deus não pode ser escolhido apenas por nós. Porque não vale a pena dar para Deus apenas aquilo que eu quero. Se vale a pena entregar e se precisamos entregar, tem que ser aquilo que Ele pede. Os nossos corações se acostumaram com tantas coisas, queridos. Com tantas coisas nós perdemos a sensibilidade pelo eterno, pelo sagrado. Nos falta sensibilidade. E neste lugar, nessa noite, é um convite a descer as águas, a mergulhar nas águas e a confessar que nós não queremos ser mais os nossos donos. Diga para Ele de todo o seu coração. Porque eu estava ali no banco e a minha oração era: não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Jesus. Por Tua misericórdia. Porque perguntam: onde está o teu Deus? Perguntam: onde está o teu Deus? Existe uma resposta que você precisa dar para você mesmo. Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Ao Teu nome da glória, Jesus. Ao Teu nome seja a glória. Renaya subcanchore candaramanache, canchore candarabache, caramanase. Yasubiqueri alamache, catarabalabache, catarabalabarraçore canchou. Espírito Santo, nós te desejamos. Nós te desejamos, Espírito Santo, nós te desejamos. Espírito Santo, nós amamos a Tua presença. 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 E anaixode comanche catarabacalamanachei. Asori alabacanchore calamanashi canabalas. Eri alabaço que eri anda camanacho que tantore calabacanchore calabas. Onde está o teu Deus?
Onde você tem colocado seu Deus? Yana subicancho de caramanashe catarabasheramas. Nasuricanchore calamanas. Naisore calabarabalabashera balabas. Yeri alabasuriande que me anachore calabaracandarabas. Isaiaraya suricanchore calamanasherabas. Era suricanchore calabashe catarabas. Existe uma agenda de Deus cumprindo neste tempo, nesta casa. Existe uma agenda de Deus cumprindo nesta casa, neste tempo. E na isso de comandar a balabachê, catarabalabaxô. E assim como nos dias de João Batista, e a suriande quem me anache catarabalabaxê, quando seu pai Zacarias não confiou ou não pôde acreditar naquilo que o anjo dizia para ele que seria gerado no ventre de Isabel. E a partir daquele momento, quando ele duvidou, ele foi emudecido. A voz profética calou. E a Bíblia diz que aquela mulher gerou, e no tempo que ela gerou, houve silêncio, houve mudez, o seu esposo não pôde dizer nada. Mas ao 8º dia, quando ele ia ser entregue, consagrado, a Bíblia diz que ao reconhecer o nome de João Batista e dizer como ele se chamaria, a sua voz voltou. E assim o Espírito me diz nessa noite, que pais espirituais, a qual a sua voz profética havia sido emudecida, volta nesta noite a profetizar. Volta nessa noite a profetizar. Pais espirituais que dão nomes aos seus filhos. Pais espirituais que dão nome aos seus filhos. Ele se chamará João. Zacarias disse: a voz profética voltou. Dê nome aos seus filhos. Dê nome aos seus filhos. De carabalabachore caramanache catarabás. Renaia subicanchore calabache. Podei-vos assentar. Era candarabalabachê. Quantos de vocês aqui já ouviram a história sobre como começou a Missão Bolívia? Quantos de vocês? Faz um sinal com a mão. Há muitos de vocês, pelo que vejo aqui nessa noite, que não sabem como essa história começou. E eu quero dizer para você que o meu propósito não é apenas contar ou recontar essa história, ou pelo menos um pouco dela aqui nessa noite. Mas o propósito que está no meu coração, queimando, é que eu possa transferir uma visão para você. É que eu possa passar uma visão de Deus para a sua vida e para o seu ministério aqui nessa noite. Eu não tenho tempo de contar nem metade daquilo, de como começou a história da Missão Bolívia. Mas eu quero dizer para você que no ano de 2012, há 10 anos atrás, eu me dei conta de que eu estava vivendo um momento muito inútil na minha vida.
O que seria esse momento inútil? Eu estava frequentando a igreja, eu não estava desviada. Eu estava cumprindo com todos os meus compromissos. Eu ministrava, eu jejuava, eu orava, eu lia a palavra. Mas eu digo aqui com toda certeza do meu coração, que eu estava vivendo um momento muito inútil com meu Deus. Mesmo fazendo e cumprindo todos os meus compromissos e rituais. E eu me lembro que em um dia eu cheguei na igreja, eu gosto sempre de sentar no primeiro lugar. E ali eu tive uma experiência muito profunda com a normalidade. Sentada naquele primeiro banco, o Espírito Santo me levou a ter uma experiência muito profunda com a normalidade, ou seja, com a rotina do meu eu. Com a rotina que eu estava vivendo como cristã. Repito, eu não estava desviada, pelo contrário. Eu estava cumprindo todos os meus compromissos como cristã. Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Mas, sentada naquele banco, eu tive vergonha de Deus. Eu tive vergonha. Eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu tive vergonha daquilo que eu estava oferecendo para Deus. Eu tive vergonha da pessoa que eu havia me tornado naqueles dias. Eu estava transformando um relacionamento vivificador em uma ferramenta apenas de utilidade para mim. Ir à igreja, falar de Deus, orar para quem precisava. Parecia que estava se cumprindo tudo direitinho. Até que eu vi que aquilo era apenas rituais. E naquele dia eu me vi o quanto estava distante do coração de Deus. O quanto eu estava distante do coração do meu Pai. Servindo, cumprindo, com compromissos, com responsabilidades. Mas enfim, um distanciamento muito grande. E naquela hora eu dobrei os meus joelhos, eu sentei ali, eu ajoelhei ali, eu comecei a falar com Deus. Eu me rasguei diante de Deus. E eu comecei a falar com Ele, e aqueles minutos parece que foram horas. E eu dizia assim para o Senhor: eu quero te entregar tudo o que me custe. Eu quero sacrificar ao Senhor tudo o que me custe. E sabe o que aconteceu naquele dia? Eu senti raiva de ter um título de missionária. Porque eu estava distante de ser uma. Eu estava distante de ser uma missionária. Eu estava distante da unção que eu tinha recebido. Eu estava distante do título que estava sobre mim. Que me foi confiado. E queridos, pode acreditar. Não existe nenhuma entrega de amor baseada nos princípios de Deus que não exija de nós sacrifícios. E naquele dia eu decidi que eu queria sacrificar tudo na minha vida. Eu queria sacrificar, eu queria entregar para o Senhor tudo que representava a minha vaidade. E eu comecei a falar com Deus, o que eu posso entregar para o Senhor? Eu peguei uma caneta, um papel, fui escrevendo rapidamente, eu escrevi mais ou menos umas 13 coisas. E a primeira coisa que eu quis entregar para o Senhor foi os meus cabelos. Eu disse, eu não quero nada de vaidade, mulher vaidosa com cabelo. E pode acreditar. Eu fui colocando, olha, eu vou entregar os meus cabelos
Durante tanto tempo eu não vou usar maquiagem, eu não vou usar bijuteria, eu não vou comprar, eu não vou vender. Eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu quero sair desse nível que eu estou. E queridos, eu posso falar uma coisa para vocês. Jesus, Ele nos chama para morrer para nós mesmos. Mas sabe qual que é o nosso maior problema? Nós não estamos morrendo para nós mesmos. Nós estamos morrendo pelas coisas erradas. Eu levantei daquele lugar naquele dia, eu cheguei para o meu marido, eu disse para ele, olha, eu necessito fazer um propósito com Deus, e vai ser assim, 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 assim. Você me permite rapar os meus cabelos? Entregar os meus cabelos para o Senhor? Ele falou, eu vou orar. E no outro dia ele me chamou e falou, pode fazer do jeito que você está falando. E ali eu comecei 61 dias baseado em Isaías 61, propósito com Deus. Eu passei máquina zero na minha cabeça. Eu comecei a orar e a conversar com Deus todos os dias de uma maneira como eu nunca tinha conversado. Uma semana depois, fui procurada por uma amiga que era assistente social. Eu vou relatar só esse fato e vou passar a devolver a palavra para quem me entregou. Eu não posso falar mais. Mas, queridos, uma semana depois eu fui procurada por uma amiga que era assistente social e ela me disse, olha, eu estou com um menino boliviano. E os pais dele foram presos em Neves, transportando cocaína, e eu preciso de uma família, de uma casa, para receber essa criança. Não é adoção. Os pais vão ficar de 10 a 15 anos presos. Eu preciso de alguém para ficar com essa criança. Já tinha 1 ano que ele estava num orfanato aqui em Belo Horizonte. Essa criança foi para essa casa de passagem. E ali eles precisavam tirá-la com a máxima urgência, porque as outras presas não concordavam com a estadia da mãe dele com ele lá. Porque o prazo máximo de idade qual poderiam ficar era até 1 ano. E aquela criança já tinha mais de 1 ano. Não podia mais ficar naquele lugar. E eu disse para ela, no meu coração, eu disse, eu não quero uma criança na minha casa. Minhas filhas saíram das fraldas tem pouco tempo. Eu tenho muito trabalho na igreja, tem muita coisa para fazer. Eu não quero uma criança na minha casa. Eu não quero começar a usar fralda de novo aqui em casa. Mamadeira, perder noite de sono, médico, não quero. Mas eu disse para ela, eu vou conversar com meu esposo. E para cumprir a palavra que eu havia dito para ela, eu chamei meu esposo e falei, olha, aconteceu isso. E a nossa amiga me chamou e tem uma criança assim, assim, assado. E ela está procurando uma casa para receber essa criança. E ela nos escolheu para receber essa criança. E eu tinha certeza que meu marido ia dizer, eu não quero. E quando eu disse para ele, ele disse, pode trazer, eu quero. Eu falei, o quê? Ele falou, pode trazer, eu quero. Eu estava encurralada. Mas eu não sabia, queridos, que aquela era a resposta de Deus ao clamor que eu tinha feito. A entrega que eu tinha dado para Ele. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto nós temos medo, enquanto existe medo no nosso coração de fazer qualquer coisa para o Senhor, nós não sabemos amar perfeitamente. Avalie o seu coração nessa noite. Existe medo no seu coração para fazer algo que o Senhor te chamou? Se existe medo no seu coração, você não é capaz de amar perfeitamente. Mônica, mas é possível amar perfeitamente? É possível. Quando nós parecemos com Jesus, o nosso coração ama o que Jesus ama. E o nosso coração odeia o que Jesus odeia. E Jesus ama pessoas. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Aquela criança foi para minha casa, eu queria mostrar só uma foto do propósito que eu fiz, se há como passar. A primeira foto que eu coloquei aí. A foto do propósito, e logo depois eu coloquei uma foto do Michel. Se não está aí, não tem problema.
Mas eu quero dizer que eu recebi essa criança na minha casa. E ela ficou, era para ficar de 10 a 15 anos. E ela ficou na minha casa 2 meses. Com 2 meses que ela estava na minha casa, os pais dela receberam um alvará de soltura, que foi resposta de oração. Porque eu levava essa criança, eu tinha como responsabilidade levar ela 2 vezes por semana no presídio para ver a sua mãe. E quando eu chegava ali no presídio, aquela criança que chegou na minha casa não sabia falar uma palavra. Com 1 semana ela me chamava de mamãe, chamava meu esposo de papai, chamava minhas filhas pelo nome. E quando eu chegava no presídio com aquela criança, com o Michel, ele não queria ir para a mãe dele, e a mãe dele chorava, desesperada, e ela me dizia: não tome o meu filho de mim. Não tire o meu filho de mim. Eu dizia para ela: eu não vou tomar o seu filho de você, eu vou cuidar dele, até que você saia daqui. E eu comecei a dizer para o meu esposo: nós precisamos orar, e Deus precisa interferir nisso, porque se esse menino ficar aqui em casa mais 2 anos, ele não vai querer mais a mãe dele, ele não vai querer mais ir lá, ele não vai querer ver a mãe dele. O que nós vamos fazer? Nós não podemos tomar esse menino deles. E com 2 meses na minha casa, Deus ouviu a nossa oração. Os pais deles foram libertos. Foi uma caminhada muito longa, nós enviamos eles de volta para a Bolívia. Eles me deram um endereço. Eu mandei carta, depois de 2 meses a carta voltou dizendo que não havia sido encontrado aquele endereço. Eu pensei, então, eles me enganaram. Eles me deram o endereço errado, com certeza, são traficantes mesmo. E não querem que eu saiba onde eles vivem. 1 mês se passou, eu orei ao Senhor, falei: Deus, o que o Senhor queria com esse menino na minha casa? Eu já estava quase terminando o propósito, e o Senhor me disse: o que é esse menino? Eu disse: o que é como? Ele falou: esse menino é brasileiro. Eu disse: não, Senhor, tu sabes, ele é estrangeiro. E ele disse: então, eu vou levar você na nação desse menino. E você vai começar um trabalho lá com crianças. Esse menino é um sinal daquilo que eu vou fazer na sua vida. A história é longa. 2 anos depois, sem ter endereço, sem falar uma palavra em espanhol, eu cheguei na Bolívia. Comprei uma passagem, 10 dias de estadia lá, mas ficamos à procura daquela criança durante 4 dias. Ninguém sabia, não tinha noção de onde era o lugar. Eu só tinha um nome: Porro. No 4º dia, encontramos uma pessoa que nos levou a esse lugar. Chegamos, encontramos a família. Foi um momento muito emocionante. E daí para cá começou a verdadeira história missionária na Bolívia. Nós ficamos durante 5 anos orando, pedindo a Deus como trabalhar naquele lugar. Eu visitei a casa daquele menino 5 anos seguidos, sozinha, buscando de Deus uma direção, até que o pastor Joaquim, consciente de tudo que eu fazia lá, me disse, um dia por ligação: como está a obra na Bolívia? Eu disse: pastor, nós já temos ovelhas lá. Se abrirmos uma igreja, certamente já teremos pessoas. E ele disse: então, a partir de hoje, eu estou recebendo esta obra e nós vamos estar junto com você nela. Enfim, tentamos mandar vários missionários, não conseguia ninguém. Até que há 3 anos atrás, Deus colocou o pastor Eliatan nessa caminhada comigo. Não dá tempo de explicar nada, mas ele caiu na rede. Caiu na rede é peixe. Peixão. E nós fomos àquele lugar, a missionária Lília foi com a gente, fomos uma equipe, olhamos as possibilidades de tudo. E naqueles dias nós recebemos um convite, né, pastor Eliatan? O tio do Michel, ele havia me ligado e dito para mim: olha,
Nós temos um internato aqui, e esse internato ele ficava nas mãos de pessoas católicas. 2 freiras e um padre cuidavam desse internato, com quase 80 crianças. E esse irmão dele me disse, olha, eles não querem mais cuidar do internato. E nós sabemos da história que você contou para nós, e você disse que Deus te falou que iria começar um trabalho aqui com crianças. Isso por telefone. Eu disse, sim, Deus me disse isso. E ele falou, então eu estou te ligando. Você tem interesse em receber esse internato para que vocês possam cuidar? E eu disse para ele, sim, eu tenho interesse. E assim começou a obra lá, queridos. Com um internato, com 80 crianças. Não tem mais, porque naqueles dias as condições financeiras muito difíceis, e também o lugar não era adequado para receber mais ninguém, porque estava muito destruído. A obra seguiu, até que Deus, por misericórdia, levantou esse casal que eu queria chamar aqui na frente, com muita honra. Missionária Rosângela e pastor Tim, meus queridos e amados missionários, eu digo para a Rosângela todos os dias, eu me orgulho muito de você, eu admiro você. Eu digo para ela todos os dias, como eu aprendo com você, Rosângela. É ou não é? A Rosângela e o pastor Tim com as suas filhas estão ali em Porro. Gente, vocês precisam ver o trabalho que eles fazem lá. Eles trabalham muito. Quem esteve lá já viu, esse casal não tem descanso. É assim, pastor Eliatão? Uma rotina pesada. Uma rotina pesada. Mas hoje, a missionária Rosângela, o pastor Tim e suas filhas ganharam Porro. Não há um lugar onde a gente vai em Porro que as pessoas não conhecem os dois. E os admiram profundamente, e os respeitam. E os respeitam. E sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, e estou passando a palavra para eles. A palavra de Deus, ela fala sobre o tolo e sobre o sábio. E a palavra de Deus fala que o tolo e o sábio foram construir uma casa. E a palavra de Deus fala que eles tiveram o mesmo tempo, os mesmos recursos poderiam ter usado. Mas a Bíblia diz que o tolo, por incrível que pareça, ele construiu mais rápido, ele economizou recursos, ele saiu na frente e ele terminou mais cedo a sua casa. Enquanto o sábio passou por todo o processo que precisava. E a Bíblia diz que o sábio, ele escolheu edificar dentro do processo. Sabe, queridos, o tolo não é alguém que não tem sabedoria. O tolo é alguém sagaz, que quer passar na frente do processo. O tolo não é alguém inapto. O tolo é alguém que quer remir o tempo para terminar primeiro. E esse é o grande problema que nós temos. Nós temos pressa de ver os resultados. E perdemos sabedoria em construir da maneira certa. 10 anos nós estamos trabalhando na Bolívia. Começaram a aparecer os frutos. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele está fazendo ali.
Como eu disse para você aqui no início, talvez eu seja a pessoa menos adequada para falar alguma coisa nessa noite sobre missões. Mas nós vimos um teatro aqui, que falou a realidade da igreja. O tolo tem muitas desculpas. O sábio se posiciona.